Nosso relacionamento aberto de 2 anos chegou a um ponto em que precisei fazer isto. Não consigo tirar este momento da minha cabeça. Era uma noite de quinta-feira e eu estava sentado na mesa da cozinha com um documento aberto no computador na minha frente. Um documento que eu havia passado 3 dias escrevendo e reescrevendo e que eu sabia que quando eu enviasse ia mudar tudo. Minha namorada estava no quarto. Ela achava que eu estava trabalhando. Não estava trabalhando. Estava escrevendo uma carta para ela que ela ia ler no dia seguinte quando eu não estivesse mais no apartamento. Essa é a parte que eu precisei fazer. E vou contar tudo que veio antes para você entender porque aquela foi a única saída que eu encontrei. Tenho 33 anos. Sou designer de interiores, trabalho por conta própria com uma carteira de clientes que fui construindo ao longo de 6 anos. Trabalho em casa na maior parte do tempo, o que significa que passo muito tempo dentro dos meus próprios pensamentos, o que nessa história foi ao mesmo tempo bom e péssimo. Minha namorada se chama Amanda. Tem 29 anos, é professora de yoga e instrutora de meditação, tem um estúdio pequeno que ela aluga com outra professora num bairro próximo de casa. É uma pessoa que fala muito sobre presença, sobre consciência, sobre viver de forma autêntica. Preciso deixar claro que eu digo isso sem ironia. Ela acredita genuinamente naquilo que ensina. O problema não era a desonestidade sobre os valores que ela tinha. Era a distância entre os valores que ela professava e as escolhas que ela fazia quando os valores custavam algo. A gente se conheceu há 3 anos numa aula de yoga que um amigo meu havia me arrastado. Eu havia ido contrariado porque não sou do tipo de academia e porque achava que ia ser uma hora de desconforto físico com trilha sonora de tigela tibetana. Não foi 1 hora. Foi 1h30 e eu havia gostado mais do que esperava, principalmente da professora que havia conduzido com um humor seco que eu não havia esperado. Ficamos conversando depois da aula. Ela havia dado o número quando eu disse que queria voltar. Namoramos por 1 ano antes de ela se mudar pro meu apartamento. 2 anos morando juntos, 3 no total. O primeiro ano de convivência havia sido bom. A Amanda trazia uma energia pro apartamento que era diferente da minha, mais leve, mais presente, e eu havia aprendido a gostar daquilo de um jeito que me surpreendeu. O segundo ano foi quando o assunto do relacionamento aberto entrou. Não de uma vez. De forma gradual, do jeito que assuntos grandes costumam entrar quando alguém está preparando o terreno antes de plantar a semente principal. Ela havia começado a frequentar um grupo de práticas contemplativas que incluía discussões sobre comportamento e relacionamentos. Não era nada suspeito, era coerente com o mundo em que ela vivia profissionalmente, e eu havia apoiado porque via que ela voltava dos encontros energizada e reflexiva de um jeito positivo. Mas os assuntos que ela trazia para as conversas de casa foram mudando. Havia conversas sobre autenticidade, sobre liberdade, sobre o que as pessoas sacrificavam em nome de estruturas que nunca haviam escolhido de verdade. Conversas que eu participava de boa fé porque eram genuinamente interessantes de forma abstrata. Foram ficando menos abstratas. Numa noite de domingo ela disse que queria conversar sobre algo que havia estado pensando. Eu já sabia, mais ou menos, o que estava vindo. Havia chegado até ali de forma suficientemente gradual para que eu não fosse completamente surpreendido. Ela disse que havia estado refletindo sobre o que precisava para se sentir plena. Que havia chegado num ponto em que a exclusividade parecia uma limitação que entrava em conflito com seus valores de liberdade e autenticidade. Que queria ter a possibilidade de se conectar com outras pessoas de forma honesta, com minha ciência e meu consentimento. Disse que me amava. Que o que tínhamos era importante. Mas que havia uma parte dela que se sentia contida de uma forma que ela não conseguia mais ignorar. Eu ouvi tudo. E então fiz a pergunta que importava. Perguntei se havia alguém. Ela disse que não. Que era sobre possibilidade e liberdade, não sobre uma pessoa específica. Eu guardei aquela resposta. Passei dias pensando. Tentei ser honesto comigo mesmo sobre o que eu queria e o que eu estava disposto a tentar. O resultado honesto era que eu não queria. Nunca havia sido algo que eu havia desejado ou considerado, e a ideia de Amanda com outra pessoa me causava um desconforto físico que eu não conseguia racionalizar para longe. Mas eu a amava. E havia uma narrativa na minha cabeça de que talvez eu conseguisse me adaptar. Que talvez a insegurança que eu sentia fosse algo que eu podia trabalhar. Que talvez dizer não fosse o fim e dizer sim fosse uma oportunidade de crescer. Disse sim. E foi assim que entramos num relacionamento aberto que durou 2 anos e que chegou naquela quinta-feira com o documento na tela. O primeiro mês foi de uma tensão baixa que eu aprendi a conviver sem conseguir eliminar. Nada havia acontecido na prática ainda. Ela não havia saído com ninguém, eu também não. Havia uma parte de mim que esperava que aquilo ficasse no campo da teoria.
5 semanas depois ela me contou que havia marcado um encontro com um homem que havia conhecido através do grupo de práticas. Me disse o nome, disse onde iam, disse o horário de volta. Exatamente como havíamos combinado. Eu disse que estava bem. Trabalhei até meia-noite naquela noite em projetos que não tinham prazo urgente porque precisava de alguma coisa que me ocupasse completamente. Esse virou o padrão do primeiro semestre. Ela saía, me contava, eu dizia que estava bem e encontrava formas de ocupar o tempo. Tentei o outro lado. Conversei com algumas pessoas no aplicativo, fui num encontro que foi completamente sem substância porque eu não estava lá de verdade. Não tentei de novo. O segundo semestre foi quando as coisas começaram a ficar mais complexas de um jeito que eu não havia previsto. Havia um nome que havia aparecido cedo, o Bernardo, que era do grupo de práticas dela e que continuava aparecendo nas conversas com uma frequência que eu fui notando. Havia também uma energia diferente nela em alguns momentos. Uma animação que aparecia quando ela chegava de programas específicos, diferente da energia de quem passou tempo com qualquer pessoa. E havia uma coisa que aconteceu no terceiro mês que ficou como arquivo aberto na minha cabeça. Ela havia me dito que ia a um retiro de fim de semana do grupo de práticas. Um retiro de 2 dias que ela havia mencionado algumas semanas antes, com nome de local e tudo. Havia voltado no domingo como havia dito. Mas numa conversa casual alguns dias depois, quando eu havia mencionado o retiro, ela havia dito um nome de local diferente do que havia dito antes. Pode ser lapso. Pode ser que eu tenha ouvido errado. Guardei. No segundo ano o relacionamento aberto havia se estabelecido como parte da nossa vida de uma forma que eu havia aprendido a funcionar dentro, sem nunca ter chegado num lugar onde me sentia genuinamente bem com aquilo. Havia revisões mensais como havíamos combinado. Nessas revisões eu dizia que estava bem com ressalvas, que havia coisas que eram difíceis, que precisava de mais comunicação em determinados aspectos. Ela ouvia, concordava, e as coisas continuavam mais ou menos do mesmo jeito. O Bernardo havia se tornado uma presença consistente na vida dela. Não um segundo relacionamento formal, mas uma conexão que havia crescido de forma que eu havia acompanhado de longe e que havia ficado mais significativa do que qualquer outra coisa do lado dela. Eu havia tentado trabalhar meu próprio lado daquilo em terapia. Havia ido por 4 meses a um psicólogo que havia me ajudado a entender algumas coisas sobre por que eu havia dito sim quando queria dizer não, sobre padrões de evitar confrontação que eu carregava há muito tempo. Mas havia uma coisa que a terapia não havia conseguido resolver porque não era uma questão de processamento emocional. Era uma questão de incompatibilidade fundamental que havia ficado mais visível ao longo de 2 anos. A Amanda precisava de algo que eu não conseguia oferecer de forma que me fizesse sentir inteiro. E eu precisava de algo que aquela estrutura não estava oferecendo. Não era culpa dela. Ela havia sido honesta sobre o que precisava desde o começo. Havia sido eu que havia dito sim sem querer de verdade. Havia sido eu que havia ficado 2 anos tentando me adaptar a algo que não era meu lugar. Mas havia algo que havia acontecido no 18º mês que havia mudado o tom de tudo. Eu havia feito uma pergunta numa das revisões mensais. Uma pergunta direta sobre o Bernardo, sobre o que aquilo era, sobre para onde estava indo. Ela havia dito que era uma conexão importante mas que eu era a prioridade, que o acordo que tínhamos preservava isso, que o Bernardo sabia o contexto. Eu havia ouvido aquilo e havia ficado com uma coisa específica na cabeça. Sabia o contexto. Eu nunca havia encontrado o Bernardo. Não havia sido apresentado, não havia sido mencionado de forma que tornasse aquilo real. Era um nome que aparecia nas conversas, não uma pessoa com existência concreta na minha vida. Perguntei se ela havia falado sobre mim com ele do jeito que eu existia de verdade, não como contexto abstrato de um acordo. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que havia descrito a situação de forma que ele entendia que havia um parceiro. Perguntei se havia descrito de forma que ele entendia que esse parceiro existia como pessoa real com sentimentos reais sobre aquela situação. Mais silêncio. A resposta que veio foi que havia tentado manter os contextos separados para preservar os 2 relacionamentos. Eu ouvi aquilo. E então entendi uma coisa que havia estado na minha frente por um tempo sem que eu tivesse nomeado. Eu havia sido gerenciado. Não com maldade, não de forma calculada e fria. Mas havia sido tratado como contexto, como estrutura, como a parte que dava permissão para que o resto acontecesse. Não como alguém cujos sentimentos eram parte ativa da equação. Eu havia dado o consentimento que tornava aquilo honesto do ponto de vista do acordo. Mas o consentimento havia sido dado por uma versão de mim que não sabia completamente o que estava consentindo. Aquela conversa foi diferente das anteriores. Não explosei. Não acusei. Disse o que havia entendido e fiquei quieto. Ela disse que não havia sido essa a intenção. Que me amava.
Que havia tentado fazer aquilo funcionar da melhor forma que sabia. Eu disse que acreditava nisso. E disse também que havia chegado num ponto onde precisava ser honesto sobre o que eu conseguia e o que não conseguia. Passamos as semanas seguintes num estado difícil de definir. Havia uma tensão nova que os dois sentíamos, mas que nenhum dos dois estava sabendo resolver. Ela queria continuar. Queria ajustar. Queria conversar mais. Queria encontrar uma forma. Eu ouvia tudo que ela dizia. E fui chegando naquela conclusão que havia passado 2 anos evitando chegar. Não havia ajuste que resolvesse o problema fundamental. O problema fundamental era que eu havia entrado por medo e havia ficado por teimosia, e no processo havia perdido acesso a uma versão de mim mesmo que eu queria recuperar. A carta que eu estava escrevendo naquela quinta-feira à noite não era uma carta de raiva. Não era uma acusação. Era uma carta que eu havia escrito com cuidado ao longo de 3 dias porque havia coisas que eu precisava dizer que eu sabia que não conseguiria dizer em voz alta sem que a conversa fosse em outra direção. Eu havia dito naquela carta o seguinte: que a havia amado de verdade e que esse amor havia sido real. Que havia tentado com honestidade viver dentro daquela estrutura e que havia falhado não por falta de esforço mas por incompatibilidade genuína. Que não estava com raiva dela por ser quem era ou por precisar do que precisava. Mas que havia chegado num ponto em que ficar significava continuar perdendo partes de mim que eu não estava mais disposto a perder. Que eu havia decidido me mudar. Que havia encontrado um apartamento. Que havia combinado com um amigo de ficar lá por um período enquanto assinava o contrato novo. Que havia organizado o que precisava organizar para sair sem criar uma crise logística. E que esperava que ela encontrasse o que precisava com quem conseguisse oferecer isso de verdade. Enviei o documento por e-mail para ela às 11h30 da noite. Com a pasta de documentos que eu havia organizado com informações práticas sobre as coisas que precisariam ser resolvidas. Fui pro quarto, peguei a mala que havia preparado ao longo da semana guardando uma coisa por vez para não chamar atenção, e saí. Ela estava dormindo. Não acordei ela. Havia pensado muito sobre isso, sobre se era a coisa certa a fazer, e havia chegado na conclusão de que uma conversa naquela noite ia ser uma conversa no pior momento possível para os dois, onde nenhum de nós ia estar em condição de ser a versão de si mesmo que aquela conversa merecia. A carta dizia o que precisava ser dito. Melhor do que eu teria conseguido dizer em voz alta naquele estado. Fui dormir na casa do meu amigo Sandro. A Amanda ligou no dia seguinte às 6 da manhã. Não atendi. Mandou mensagem dizendo que havia lido a carta, que precisava conversar, que não havia esperado aquilo. Eu respondi que precisava de alguns dias antes de qualquer conversa. Que ia entrar em contato quando estivesse pronto. Ela respeitou. Isso eu preciso reconhecer. Ela respeitou o espaço que eu havia pedido, o que foi difícil para uma pessoa que processa as coisas falando. Nos dias seguintes eu fiquei na casa do Sandro processando de uma forma que eu não havia conseguido processar em 2 anos porque finalmente havia tirado a pressão de performar bem dentro de uma situação que não era minha. Há uma coisa específica que senti naqueles primeiros dias que eu não havia esperado sentir. Alívio. Não porque havia terminado algo que havia sido ruim desde o início, mas porque havia parado de carregar algo pesado que eu havia chamado de adaptação por 2 anos. A conversa com a Amanda aconteceu 2 semanas depois. Nos encontramos num café, neutro, fora dos espaços que eram nossos. Ela estava diferente de como eu havia esperado. Não estava com raiva. Estava com uma tristeza que era real e que eu reconhecia porque havia sentido algo parecido em momentos diferentes ao longo dos últimos 2 anos. Disse que havia lido a carta várias vezes. Que havia entendido coisas que não havia entendido antes. Que havia percebido, lendo, o quanto eu havia carregado sem dizer de forma que chegasse de verdade. Eu disse que havia tentado dizer de formas diferentes ao longo do tempo. Que havia dito nas revisões mensais, que havia dito em conversas que não haviam levado a lugar nenhum. Que havia chegado na conclusão de que às vezes a forma mais clara de dizer alguma coisa era por escrito, quando você pode organizar sem ser interrompido pela reação do outro. Ela disse que entendia. E disse que havia uma coisa que queria me dizer e que havia ficado com. Disse que havia sabido, em algum nível, que eu não estava bem dentro daquilo. Que havia optado por acreditar no que eu dizia em vez de no que percebia porque o que percebia ameaçava algo que ela não queria perder. Eu ouvi aquilo com uma atenção específica. Porque era a admissão de algo que eu havia suspeitado mas que nunca havia tido confirmado. Que ela havia visto e havia escolhido não ver porque ver era custoso. Não disse isso em voz alta. Havia dito o suficiente na carta. Ficamos mais 1 hora naquele café conversando sobre coisas práticas, sobre o apartamento, sobre os objetos, sobre os detalhes logísticos que precisavam ser resolvidos. Fomos civilizados. Fomos até gentis em alguns momentos.
E quando a gente se levantou para ir embora, ela disse uma coisa que ficou comigo. Disse: você devia ter escrito essa carta antes. Eu disse que sabia. Saí do café e fui andando por algumas quadras antes de pegar o carro. E fui pensando naquilo que ela havia dito. Ela estava certa. Eu devia ter escrito antes. Devia ter dito de forma que chegasse de verdade muito antes de 2 anos terem passado. Mas também havia uma coisa que eu havia aprendido naquele processo que eu não havia sabido antes. Que dizer o que você precisa dizer de forma que chegue de verdade é uma habilidade que eu não havia desenvolvido suficientemente. Que havia passado anos sendo bom em ouvir e péssimo em fazer chegar o que eu sentia de forma que não fosse ignorável. Aquela carta havia sido a primeira vez que eu havia feito isso de verdade. E o fato de que havia precisado de uma carta para ir embora em vez de uma conversa para ajustar algo ainda me pesa. Mas às vezes o que você consegue é o que você consegue no momento em que você consegue, e olhar para trás desejando que tivesse sido diferente não muda nada do que foi. Estou num apartamento novo há 3 meses. É menor do que o que eu tinha, tem uma janela que dá para uma árvore que eu gosto de olhar quando estou trabalhando. A Amanda e eu não temos mais contato além do necessário para resolver as últimas questões práticas que ainda estão pendentes. Não há raiva, pelo menos da minha parte. Há uma distância que é necessária para que cada um vá em direção ao que precisa. Não sei o que ela está fazendo. Não sei se o Bernardo continua na vida dela. Não busquei saber. O que eu sei é o que estou fazendo. Estou trabalhando bem pela primeira vez em muito tempo. Estou encontrando amigos que havia visto menos. Estou dormindo sem acordar de madrugada com aquela tensão que havia virado hábito. E estou aprendendo a dizer o que preciso dizer de forma que chegue de verdade, sem esperar 2 anos e uma carta de despedida. Isso talvez seja a coisa mais útil que ficou de tudo isso. A árvore da janela está com flores essa semana. Não havia notado isso na semana passada.